No programa de hoje, recebemos a ilustre presença do senador, ex-governador do Estado, ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, um dos grandes nomes da história política do Brasil e do Piauí, é o senador Hugo Napoleão do Rego Neto, que nos prestigia muito com a sua presença. Agradeço já a sua presença, senador. Obrigado. Queria iniciar a nossa conversa falando um pouco de política, porque no cenário que a gente vive hoje, ainda é comum ouvir pessoas dizerem que não querem saber de política. E eu recordei de daquela conhecida frase, né, do analfabeto político de Bertold Brecht, onde ele fala de que é importante, né, se saber sobre a política, porque é da política que advém o preço dos produtos que a gente consome e tantas outras coisas, enfim. E eu queria saber do senhor qual o conceito que o senhor tem hoje de política e qual a importância de política para a sociedade, para as pessoas, para que elas possam querer também se inteirar dos assuntos da política, de tão importante que a política é para a nossa sociedade. Prezado amigo, doutor Campelo Filho, os cumprimentos a todos. Para dizer que a política é como as ondas do mar. Tem altos e baixos, tem vais e vens, como a onda que vem da praia e volta, horas boas, horas de dificuldade, horas de vitória e horas de derrota. Isso é do jogo, isso é perfeitamente compreensível e eu acho que a política vale a pena, porque é através dela que se tem a oportunidade de fazer o bem comum. Afinal, os três poderes, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, dois deles praticamente, o Executivo e o Legislativo, são poderes de expressão popular, de representatividade. Quer dizer, você tem a oportunidade de fazer, de se dar. Aliás, a vida é feita para isso. Nós vivemos para servir ao próximo, mesmo na comunidade familiar, na comunidade de amigos, na comunidade política, no Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, nos estados, as assembleias legislativas e os governos de estado, e nos municípios, as prefeituras e as câmaras municipais, que são verdadeiros poderes legislativos do município, da cidade e dos povoados, como aqui no Nordeste, ou dos distritos, como no sul do país. Então, nós vivemos para servir, e o bom é isso, é fazer. E, inclusive, temos a oportunidade, mesmo no Legislativo, de ver concretizar escolas, estradas, hospitais. Isso tudo gera emprego, até para fazê-las, para construí-las, as estradas e as escolas, ou construí-los, como os hospitais, os edifícios, enfim, para isso há mão de obra. Então, emprega-se pessoas e depois as pessoas são empregadas nos hospitais, os médicos, os administradores, enfermeiros, enfermeiras, atendentes de enfermagem, professores nas escolas, pessoal de limpeza, que faz, enfim, a vida funcionar nas escolas, os diretores, as diretoras, professores e professoras, com os alunos, o corpo docente e o corpo discente, enfim. É aí a conjuntura social, toda um arcabouço de trabalho, de serviço e de construção. E o senhor que acompanha a política no Brasil já por tantos anos, como é que o senhor vê hoje a política atual, nesse cenário que se terminou criando no Brasil, um cenário polarizado? Como é que o senhor vê essa política de hoje e o que mudou do seu tempo para os dias de hoje? No passado havia três grandes partidos. Era o PSD, que era do presidente Juscelino Kubitschek, era o DN do grande líder Carlos Lacerda, o PTB
Leonel Brizola, o Partido Trabalhista, de Getúlio Vargas. Enfim, eram as personalidades de então. Depois, eles se bifurcaram no período de exceção para a Arena e MDB, depois o PDS e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Finalmente, hoje, voltou o tão desejado pluripartidarismo. E uma coisa curiosa, eu que jamais tive, em tempos idos e vividos, ligações com o PT, nas últimas eleições, o meu atual partido, que é o PSD, do presidente Kassab, que é hoje até o secretário de governo do governador Tarcísio Gomes de Freitas, um grande governador de São Paulo, como foi também no governo Bolsonaro, foi ministro da Infraestrutura, um excelente executivo, e o PT com Lula, com Dilma Rousseff, enfim, hoje aqui o Wellington Dias e Rafael Fonteles. Terminamos nas últimas eleições o meu PSD, sendo, vamos dizer, fazendo coligação com o seu presidente regional, que é o deputado federal Júlio César, cuja esposa, dona Jussara Lima, é hoje a senadora, porque foi suplente do hoje ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e ela assume então nós, dessa vez, nos engajamos aí com o Rafael Fonteles e com o Wellington Dias, e na nossa coligação com os nossos deputados do PSD. Enfim, vamos caminhar, vamos lutar, vamos fazer tudo para que o nosso Piauí, o nosso Nordeste, o nosso Brasil tenham dias melhores, porque realmente há inúmeras dificuldades sociais, a questão do desemprego prevalece, o subdesenvolvimento ainda não deixa de ser de existir entre nós também, mas tudo vai melhorando. O produto interno bruto, se Deus quiser, caminha para melhorar. O senhor acompanha os debates políticos ainda, especialmente em períodos eleitorais, porque nós estamos nos avizinhando esse ano, né, para um ano eleitoral. O senhor tem acompanhado esses debates? Acompanho. Eu não sou mais candidato, quer dizer, não tenho sido, embora me peçam. Hugo, não dê, todo lugar onde eu ando, aqui em Teresina, por exemplo, o povo é muito carinhoso comigo, senhoras, senhores, e de várias gerações, até mesmo as gerações mais novas, onde eu ando nas ruas, nas praças, nos lares, nos bares, nas competições esportivas ou nas repartições públicas, em supermercados ou em mercados, por onde eu ando e caminho, eu sou tratado, graças a Deus, com muita consideração, com muita atenção e com muito respeito. Não tenho inimigos, graças a Deus. E esses debates que a gente está falando, senador, porque, como eu disse, né, nós estamos no ano eleitoral, e é importante para o esclarecimento dos eleitores que os debates políticos eles tenham uma qualidade, para que os eleitores possam justamente saber escolherem. E nesse momento de polarização que existe no Brasil, uma realidade, como o senhor acredita que o diálogo entre diferentes correntes políticas pode ser promovido para o benefício do país? É o seguinte, eu sempre disse, nós devemos nos cingir às ideias e aos princípios. Eu sempre afirmava, eu não combato as pessoas, eu não falo das pessoas nem de suas famílias. Eu posso elogiar ou criticar o que as pessoas pensam, o que elas dizem, ou a maneira de agir, ou as suas condutas, sob o ponto de vista partidário e político. Então, eu me sinto à vontade para dizer, não, eu acho que fulano disse isso assim, mas não é assim. Acho que, a meu ver, é assim, assim, assim. Então, nunca a pessoa, nunca agredi, nunca combater, porque eu sei, porque eu fui muito combatido, duramente combatido desde jovem aqui, quando eu era deputado federal e governador a primeira vez, com meus 30 e poucos anos de idade, e 30 e alguns anos depois, era jovem e não criticava as pessoas. Mas fui muito criticado também. Fui xingado, afirmavam coisas aleivosias
Essas coisas eu nunca respondia. Eu passava por cima e caminhava. O meu pai sempre dizia, como Franklin Roosevelt, o presidente americano, looking forward, olhando para frente. É para frente que se olha e não para trás. Não se governa com retrovisor para ver o passado e falar mal das pessoas do passado, não. O presente com os olhos lá para frente, o futuro grande desse Estado que queremos ver com folhas de ouro na sua caminhada. E nesse cenário que o senhor aponta, quais serão, ou quais são, na opinião do senhor, os principais desafios a serem enfrentados pelos governantes de hoje? O primeiro deles é procurar fazer com que haja geração de emprego. E isso se dá, de certa forma, eu noto que o governador tem sido, Rafael Fonteles, preocupado com isso. Ele tem tido muitos encontros até internacionais, tem viajado bastante. É preciso formar, fazer obras, né? Desde os contrafortes de Cristalândia até as praias do litoral do Piauí, quer dizer, a capital, Teresina, o litoral e o interior têm que ser observados com geração de empregos através de obras, de obras concretas, de trabalhos que possam, na educação e na saúde, ver, espelhar e frutificar isso que é importante para a vida das pessoas. Interessante que eu fui ministro 3 vezes desse país. Eu fui ministro da Cultura, fui ministro da Educação e fui ministro das Comunicações. Então, me perguntavam muito qual é a diferença, Hugo, que você vê entre, por exemplo, a educação e as comunicações. Bem, é que a educação, a geração é lenta. Você projeta para o futuro e vai ensinando, vai transmitindo, vai fazendo saber, vai fazendo conhecer, vai oferecendo dados da história, da geografia, das ciências exatas como a matemática, enfim, da química, da física e de elementos que possam nutrir as pessoas, para que elas tenham um componente humanístico. O que significa humanístico? O que é o humanismo? É o conhecimento do bem-estar. Não é? Você, por exemplo, é importante começar sempre a vida com leituras, com a literatura piauiense dos nossos melhores, né? A partir do grande poeta, do grande autor da Costa e Silva. Do nosso hino, como da literatura brasileira, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, enfim, toda uma gama de Jorge Amado, grandes escritores, né? O Brasil tem grandes escritores. Através dele que e o vem Piauí leitura, também. Sim. E que vem o conhecimento, não é? Isso. Joaquim Manuel de Macedo, enfim. Todos é preciso ler. E a cultura, como a educação, elas são lentas. Elas caminham a passos lentos para um grande futuro. As comunicações não. De repente explodem. Sobretudo hoje. Sim. Nós estamos, isso aqui nos domina o dia inteiro, os celulares. O dia inteiro. E é até impressionante porque eu, quando estava como ministro das Comunicações, lancei o celular no Brasil. Eram os aparelhos grandes, assim, pareciam quase um tijolo. Motorola, eles abriam. Demoravam muito para carregar e esvaziavam antena, né? Você tinha que puxar uma antena. Puxar uma anteninha, ir para certos lugares mais fáceis e tal. E hoje tem tudo aqui, tem tudo. Impressionantemente tudo. Então nós estamos assim, quase que nos escravizando. Eu procuro muito evitar ficar escravo, por exemplo, de e-book. Livro, eu gosto de ler, de pegar, de ter o livro físico.
Por que isso? Hoje é tão moderno o e-book. Eu pergunto, você por acaso namora virtualmente, assim, à distância? Ou você precisa pegar no seu amor, abraçar, na sua parceira, na sua companheira, na sua namorada, na sua esposa, abraçar ou beijar? Virtualmente você faz isso? Não. Com o livro também tem que ser um amor físico, de pegar, de olhar, de ler, de folhear, de marcar páginas. Então, essa é a diferença nas comunicações. Por exemplo, no meu período, além disso, nós multiplicamos as linhas DDD e DDI da Embratel, descagem direta à distância e descagem internacional, e fizemos mais. Os Brasilsats, os satélites A1 e A2, estavam se exaurindo. A capacidade deles, porque esse é como um saco que você enche, ele tem uma capacidade, além do mais, ele espoca, ele estoura. Não é possível. Então, assim é o satélite. Então, fabricamos, que são os que estão em uso, os satélites Brasilsat B1 e B2, lançados sempre da cidade de Curu, que é uma cidade na Guiana Francesa, no norte do Amapá, e lá é um lançamento da base de foguetes brasileira. E os outros, sabe o que acontece com os outros satélites? Dá-se um pontapé, um kick, joga ele para o espaço sideral. Ele vai embora, para ele ir embora e não voltar mais, fica lá para a estratosfera. E os outros não. Alguns circulam e alguns ficam geoestacionários, como o nosso. Ficam posicionados, voltados para o Brasil, né, mais ou menos de onde foram lançados. E aqui nós temos todo tipo de comunicações visuais, telefônicas. Hoje a televisão, né, as ondas curtas, os jornais falados, os rádios, tudo isso que existe. Então, enquanto na educação e na cultura a gestação é longa, é permanente, duradoura e demorada, nas comunicações a geração é para ontem, é rápido, é direto, é multifaceta. Vai. Essa é a diferença da educação para as comunicações. Senador, e o senhor colocou aqui, aproveitando o gancho, que o senhor relembrou a sua, no ministério, a época que o senhor teve nesses ministérios, nesses 3 ministérios, e o senhor também ocupou, como a gente já falou aqui, cargos no Legislativo e também no Executivo. Foi. E hoje nós estamos vivendo um cenário em que Executivo, Legislativo e até o Poder Judiciário não têm se entendido bem. E o senhor falou também no início do programa sobre os poderes harmônicos entre si que está lá estabelecido na Constituição. Como é que o senhor avalia hoje essa relação do Executivo com o Congresso Nacional? Eu tive a oportunidade, da mesma maneira que eu falei isso, de trazer, quando eu era ministro da Educação, um hospital universitário para o Piauí. Demorou muito, eu comecei e ajudei até quando meu último mandato de deputado federal, ele foi finalmente inaugurado. Outro dia, o professor Paulo Márcio me obsequiou com uma medalha do hospital universitário. Eu gostei muito, tive com o reitor e assim fiquei muito lépido, fagueiro e contente com essa medalha, mais uma honraria para mim, muito importante. E eu também criei a Universidade Estadual do Piauí como governador, né? O Hospital Infantil Lucídio Portela, reformulado recentemente pelo ex-governador Wellington Dias, hoje senador e ministro, o Hospital Infantil Lucídio Portela, o EMOP. Imagine que no meu tempo, juventude, tinha um cidadão chamado, era o Pedro do Sangue, era conhecido, ele ia para a Praça João Luiz Ferreira, no centro de Teresina, e aí ia colher sangue das pessoas, né? Era uma benemerência para poder ajudar. Mas nisso vinha, às vezes, uma doença, uma hepatite. Sim. Né? Depois, infelizmente, veio até a AIDS, coisas dessa natureza. E isso, enfim, você transmitia aquilo que precisava ser filtrado. E o EMOP, então, veio com a ajuda do meu estimado amigo, que era secretário de Saúde, Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco, hoje meu confrade na Academia Piauiense de Letras,
que foi também reitor da universidade. Conselheiro do Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, um homem eminente, e ele ajudou com o ex-ministro Valdir Arcoverde, irmão do saudoso governador Dirceu Arcoverde, a criar o EMOP. Né? O EMOP, justamente, ele faz isso, ele filtra. Se ele detecta impureza no sangue, ele não vai transmitir, ele elimina. E os sangue bons, sangue O, aquelas 4 categorias de sangue, são então transmitidas e são, enfim, passadas para os pacientes. Com segurança, né? Com muita segurança. Essa foi outra obra que eu tive, felizmente, a oportunidade de trazer para o Piauí, sem se falar nas estradas. No primeiro governo, com a colaboração do então secretário, depois deputado federal Átila Lira, foi possível, que foi meu secretário de Educação também, foi possível trazer 513 salas de aula, 1,5 sala de aula por dia nós fazíamos. Que era uma coisa muito grande. No segundo governo, o Vida Nova, que fizemos até no Domingos Monteiro, o antigo hortomercado Domingos Monteiro, no início da João 23, quem segue para o norte, logo do lado esquerdo, na entrada da João 23, lá estão os serviços até hoje. Isso. Tem Detran, tem, enfim, Ministério Público, tem serviços de utilidade pública, são boxes para atendimento da população. Isso, o Vida Nova, que trouxe muitos empregos, inclusive para costureiras, para cabeleireiras, para barbeiros, que aos domingos, e na capital e no interior do Piauí, se concentravam em grandes praças para embelezar as senhoras, através de pintura, através de fazer penteados para as senhoras, e os homens cortarem o cabelo, tirarem a barba e se apresentarem convenientemente. Era um domingo de muita alegria. Eu sempre ia com a Leda, minha esposa, para verificar esse andamento. Como é que o senhor vê hoje essa relação entre o executivo e o legislativo e o próprio poder judiciário, nesse conflito que a gente tem visto muito entre eles? Não sei se é uma disputa de poder, né? O que o senhor pensa? Como é que o senhor vê essa relação? Tem havido ultimamente até algumas censuras até ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei porque eu sou advogado militante, não é? Eu tenho a minha inscrição originária na Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, onde eu me formei na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, e a suplementar em Brasília, porque afinal eu atuo lá. E aqui quero dizer que tem havido umas certas críticas. Acham que as decisões dos ministros do Supremo têm sido um pouquinho em cima dos demais poderes, que o Supremo tem, de certa forma, legislado. Quer dizer, a feitura das leis compete a nível federal ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. E que tem tido até algumas, isso era reclamado pelo ex-presidente da República, algumas iniciativas executivas, tomando assim, como se fosse baixar um decreto para a execução de alguma coisa. Então houve um pouco de extrapolação de poderes, no entender de muitos advogados, nas decisões. Uma coisa muito criticada e que até gerou uma proposta de emenda constitucional, como se diz, uma PEC, foram as decisões monocráticas. Isso é que os deputados se insurgiram. Interessante. Nós somos 81 senadores e 513 deputados federais em todo o Brasil. Quer dizer, nós decidimos por colegiado, dezenas ou centenas votam uma coisa que vem um e diz que não pode. Monocraticamente, nem no colegiado dos 11 ministros do Supremo dos Estados Unidos são 9 os ministros da Suprema Corte. Aqui são 11, mas enfim. Um decide o que centenas deliberaram em outro sentido. Centenas que representam milhões de pessoas. Que representam a população,
a grande média da população, é claro que existe a oposição. A oposição é indispensável para uma democracia. Sem oposição é ditadura. Isso. Sem oposição, nós encontramos aí uma situação que absolutamente é ditatorial, onde são países onde hoje parece que falam muito da Guatemala, né? Mas, enfim, isso aconteceu no mundo todo, inclusive no Brasil. Na Constituição de 37, chamada a polaca porque era como a polonesa, era uma Constituição muito forte. Então, de 37 a 45, Getúlio Vargas governou sem Congresso. Era ele, como dizia o rei Luís XIV, l'état c'est moi, em francês, o Estado sou eu. Quer dizer, eu sou tudo. Então, Getúlio era tudo. Então, nós tivemos ditadura também no Brasil. E isso é o que não se quer. É preciso, então, que um poder não avance. O executivo não pode tomar decisões de casos complexos. Isso é o judiciário. Então, tem havido essa queixa. Sim. Realmente tem havido queixa de algumas seccionais. Inclusive, parece que a de Goiás, a de Mato Grosso, tem reclamado, né? muito com relação a essas eventuais decisões monocráticas. E aí eu vi o seu livro, né? Eu fui advogado do JK, porque o senhor saiu da política, assim, dessa carreira política, mas continuou como advogado e escritor também. O senhor é membro da Academia Piauiense de Letras e de tantas outras academias pelo país. Como é que se deu esse livro, né, com o JK? O senhor advogou para o JK? Conte um pouco da história dessa história, né? Sabe, doutor Campelo Filho, o meu avô Hugo Napoleão foi líder do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Naquele tempo chamava-se líder da maioria. E ele, então, primeiro era o deputado federal Armando Falcão, do Ceará, que foi para o Ministério da Justiça. Meu avô assumiu, então, a liderança da maioria na Câmara dos Deputados. Eram amigos, eu conheci JK menino. Tanto assim que essa ponte JK que aí está, sim, aquela primeira ponte que fica bem no meio da Avenida Frei Serafim, que dá para o Jockey, eu, garoto, atravessava aquilo de pontão, não tinha ponte. Eu ia para José de Freitas, ou ia para o Itararé, que era um sítio do meu tio avô Pedro Freitas, que foi governador do Piauí. Nós tínhamos que atravessar de pontão. E eu assisti, ainda menino, assisti JK vir. Ele vinha no avião, daquele DC-3, os aviões antigos, que eram comprados ainda pelo Getúlio Vargas, que eram aviões da Força Aérea Brasileira. Vinha do Rio de Janeiro, chegou aqui, almoçou no Palácio de Karnak, o governador era Gaioso e Almendra, e depois no Buick, era um automóvel Buick para os colecionadores, eles conhecem bem, e saiu pela Avenida Frei Serafim até as margens do Rio Puti, onde eu, garoto, a metros, como eu estou dessa câmera de televisão aqui, eu assisti o presidente inaugurar e vinha com meu pai, porque meu pai, diplomata de carreira, por concurso, ele era chefe do cerimonial da presidência da República, quer dizer, a vida toda do presidente, a vida oficial, era regulamentada pelo cerimonial da presidência. E aí meu pai veio e depois fomos deixar no aeroporto. Eu fiquei ainda, eu passava as férias todas aqui, em Teresina ou em José de Freitas, ou em União, que era a terra do meu avô, José de Freitas, da minha avó, e eu fiquei e vi, meu pai embarcou para o Ceará, para lá encontrar-se, então, o presidente com o então governador do Ceará, Parsifal Barroso. Mas então quando mais velho, ocorreu um fato. Eu fui trabalhar como chefe da assessoria jurídica de um grupo financeiro, do qual os donos eram os genros dele, Rodrigo Lopes e o Baldomero Barbará, o B. Barbará, casado com a Maria Estela e com a Márcia.
E, na verdade, houve, no ano de 1969, ele foi preso. Foi preso e levado para a prisão. Levado para a prisão no Forte São Gonçalo, o Rodrigo pediu, e eu acompanhei, não me deixaram entrar. Só deixaram entrar o médico dele, doutor Aloysio Salles. O regime era tão duro que não podia. Mas lá pelas tantas dizem que ele teria pisado num cabide, arrebentou o tendão, foi operado e ficou em prisão domiciliar em casa. E aí precisou entender-se com advogados. Foram Sobral Pinto, que era o ilustre advogado, e outro grande advogado criminalista, que era o Evaristo de Moraes Filho. E foram os dois, aí puseram um coronel para ouvir a conversa. Ora, isso é sagrado. Quando você se encontra, o senhor é advogado, sabe melhor do que eu, quando o advogado se encontra com o cliente, a conversa é particular. É privada, né? Ou um advogado, ou dois, ou três, seja como for, mas tem que ser uma conversa privada. Isso é constitucional, é uma coisa que o advogado ouve como médico que vai cuidar do seu paciente, o advogado cuida do cliente. E aí, então ficou o coronel ouvindo as conversas. E aí disse, o presidente não pôde dizer nada. Não pôde dizer e queria saber algumas coisas e disse para a dona Sara, o que eu faço, Sara? Ela disse, Juscelino, chama o Hugo Napoleão. Esse jovem vai dar um jeito de entrar aqui. E eu então me paramentei de enfermeiro, fui para a casa do Rodrigo e entrei na casa do presidente com a netinha dele, Marta Maria, que hoje tem a idade da minha filha mais velha, Patrícia, no colo. Lá foi um enfermeiro, não é um enfermeiro. Só podia entrar o médico e a família, os filhos e os netos do presidente Juscelino. Prisão em casa, prisão. Bem, lá um dia até foi, aí fui, nesse momento, ele dizia, Hugo, eu queria conversar, eu tenho 7 indagações, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Eu sabia todas menos 2 das 7. Ele disse, presidente, eu vou ter que sair, vou procurar o doutor Evaristo, que é uma especialização, eu faço hoje muito, direito societário, empresarial, comercial, e eu não tenho muito conhecimento profundo, porque, como todos sabem, a advocacia é como a medicina. Você tem o ortopedista, tem o dermatologista, tem, enfim, as várias especialidades. Você tem advogado, direito civil, direito comercial, direito penal, direito trabalhista e assim por diante. Então, eu precisei e fui para o Campo de Santana. Campo de Santana, em frente ao Ministério do Exército, onde tinha a antiga Faculdade Nacional de Direito, que era o Senado do Império na época, onde foi proclamada a República. Então, nessa praça, eu fui me encontrar com o Evaristo Moraes Filho. Ele disse, não posso falar no escritório porque tem grampo. Não posso falar no telefone porque está grampeado. Então, nós vamos caminhando aqui, vamos olhando para o lado, para de vez em quando, olha para trás para ver se nós não estamos sendo seguidos. Ditadura é assim. Então, até os advogados eram cerceados na sua profissão. Então, nós parávamos, ficávamos olhando em torno de um lado do outro, com receio. Não, podemos ir, não tem ninguém. Então, eu não sei o que é isso e o que é isso. E ele me explicou o que era. E eu voltei para entrar lá no presidente. Voltou como enfermeiro? Enfermeiro, Marta Maria no colo, para visitar o vovô, e entrava lá e ficava. Um dia, meu amigo, disseram, entrou uma pessoa aqui, foi o DOPS lá, Departamento de Ordem Política e Social, duríssimo. E foi lá e disse, meu Deus do céu, e agora? Vão pegar o Hugo aqui. Eu ia ser preso. Sabe o que eu fiz? Vocês não vão acreditar, mas passados os anos a gente pode contar. Já pode contar, Fui para um quarto de uma das empregadas do presidente, entrei no armário e fiquei por trás dos vestidos dela. Encolhidinho, aí veio o DOPS, entrou, passou fiquei com medo de abrir a porta. Passou pelo armário. Passou pelo armário, eu tinha aquelas frestinhas assim, eu vi o cara passando lá. Não tem nada, houve um alarme falso. E o DOPS foi embora
e eu fui obrigado a dormir lá essa noite. Eu tive que dormir para só sair no dia seguinte. E essa história o senhor conta no livro? Eu conto no livro. Eu conto no livro, eu conto essas e muitas outras. No livro eu fui advogado de JK, porque aí veio o processo. Ele foi notificado pela Comissão Geral de Investigações, que era um tribunal de exceção, como a gente diz. Tribunal de exceção é um tribunal ditatorial. Era assim, a denúncia já era uma sentença. Eu denuncio para que você responda. Deram 7 dias para ele responder. Você era condenado antecipadamente. Porque ele fez isso. Então já era o julgamento. Então eu fui advogado, tenho petição com o doutor Evaristo de Moraes Filho, Cândido de Oliveira Neto, que é um grande nome também, e eu citei já aqui o doutor Sobral Pinto. Heráclito da Fontoura Sobral Pinto. Então éramos 4, e tem procuração, e a procuração está no livro, com a assinatura Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os advogados doutores, fulano. E aí eu fui advogado nos autos, por isso que eu digo eu fui advogado de JK, e fui mesmo. Muito bem, senador. Impressionante também a memória do senhor de lembrar todos os nomes, todos os detalhes, né, de tanta coisa já vivida e tanto que o senhor já contou para nós aqui hoje. Deus dá a gente esses privilégios. É um privilégio mesmo. Queria, senador, agradecer demais. Eu sei que a agenda do senhor é lotadíssima, o senhor tem muitos compromissos e teve essa deferência aqui com o Sistema O Dia, deferência aqui com o nosso programa Ideias em Debate, para nos dar essa entrevista assim, muito esclarecedora e que contou muito da história do nosso próprio Piauí e do Brasil. Então, muito obrigado pela presença e passo a palavra para o senhor. Quero agradecer a esse eminente advogado, doutor Campelo Filho, que de resto é meu colega de profissão, e, afinal de contas, dizer que essa grande instituição, o Dia, eu frequentei desde o saudoso coronel Otávio Miranda, porque aqui eu vinha conversar com ele e ele me fazia presentes do Apicerum. Apicerum eram uns invólucrozinhos com mel de abelha, que ele disse, olha, isso faz minha saúde, me ajuda imensamente, eu consegui, e você vai levar essa caixa aqui para você. E eu fazia de conta-gota, de vez em quando eu exprimia esse Apicerum com as lições do coronel. Então, essa família Miranda, que é uma família respeitável em todo Piauí, uma família edificadora, construtora e transmissora de cultura, eu agradeço a presença e, sobretudo, de você. Você que fez tudo por mim na vida. Muito obrigado. Bom, agradecemos ao nosso convidado e também a sua audiência em casa e convidamos você a participar também da nossa produção através das redes sociais, @Sistema O Dia e do WhatsApp 86999112111. Você pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo encontro.